Boa, boa, pessoal. Esse vídeo aqui, ele tem um pouquinho o que falar, no meu ponto de vista, primeiro, porque o Mauro Betting é palmeirense. Segundo, porque o Casemiro tem uma influência muito grande lá com a torcida do Vasco e pelo influenciador que é. E o Casemiro, ao que tudo indica, achou que não foi pênalti. O pênalti ou não pênalti é discutível. Eu abri a minha transmissão ontem, fui bem característico com vocês de que eu nunca acho que isso é pênalti. Nem contra, nem a favor. Eu não acho que esse tipo de pênalti ele tem que ser dado nunca. Agora, no entanto, todavia, já foi dado várias vezes, tá? Mas eu sempre falo a mesma coisa. Quando é dado ao Palmeiras, quando não é dado ao Palmeiras, ou quando é dado contra o Palmeiras ou a favor, eu sempre acho que isso não é pênalti. Inclusive, teve um pós-jogo que foi dado um pênalti para o Palmeiras que eu não achava que aquilo era pênalti e eu falei. Então, o que a gente vai ver aqui lá da Jovem Pan Esportes, é importante a gente falar que quando tem um texto no dia posterior é porque a parada mexeu com o Mauro Betti no sentido de muita gente questionou a opinião dele e eu acho que quando é na forma de debate, as opiniões questionadas elas são bem-vindas. Inclusive, eu sempre falo isso aqui no canal. Dificilmente quando eu vou fazer um vídeo assim, eu acho que vai atingir uma unanimidade, certo? Então é importante a gente falar isso. Mauro Betting coloca aqui o seguinte hoje no texto, tá? Há 20 minutos atrás. Na transmissão da minha reestreia na Jovem Pan, eu achei na hora que o cruzamento do vascaíno Emerson Rodrigues era uma bolada nas costas do palmeirense Vanderlan. No replay, fiquei com a mesma impressão do árbitro no campo. Vanderlan usa o braço, a mão, ampliando a área do corpo em ação de bloqueio deliberada. Para mim, falta pelo VAR dentro da área, pênalti. O braço pode estar colado ao corpo e ainda assim ser falta se ele fizer um movimento que amplia com a intenção a área corporal. Foi o que eu entendi ali. Deploro como no Brasil se marca pênalti a torto e sem direito. A base de queimada e da pelada. Vários são os lances que eu não marcaria. Mais ou menos o que eu estou falando aqui agora. Este pelo VAR eu teria marcado. Então, ontem o Palmeiras, assim como para mim o Botafogo, teve questões de arbitragem na visão do Mauro Betti, acabou sendo beneficiado no final das contas, né? Mas confesso, fui tão contestado, criticado, confrontado e por tabela xingado, que eu acho exagero quando isso acontece, deserdado pela minha mãe e excomungado como falso palmeirense, que revi outras vezes o lance, como costumo fazer há 34 anos como jornalista esportivo e há 29 anos como aluno do curso de arbitragem da FPF, ouvi que quem sabe muito mais de apito, conversei com árbitros de várias gerações e mudei de opinião. O lance segue discutível para mim, mas eu teria feito agora o que o árbitro fez em Brasília, depois de ver a imagem na cabine do gramado. Perdão a todos, não só aos que se sentiram ofendidos pela minha opinião, também aos que se ofenderam, e aos que mais usam o que me dói, me xingar de não ser mais o que eu gosto, aliás, me xingar de não ser o que mais gosto de ser. Aí ele coloca aqui palmeirense. Nem melhor nem pior, nem mais nem menos do que ninguém. Faço mídia há décadas, não faço média. Não jogo pra galera. Analiso o que eu acho, apenas isso. Abraços e vamos continuar debatendo. Assim, aí ele coloca aqui, mas sem carteirada e ele coloca nem cadeirada. É verdade mesmo que muitos da imprensa e até o nosso treinador, ele gosta muito de dar carteirada, né? Que é diferente do da Atena lá com a sua cadeirada. Acho que todo mundo pode ver futebol de qualquer ângulo, né? Eu, quando vi a opinião, na hora eu senti e guardei pra mim. Estou fazendo muito mais o vídeo por conta do direito de resposta que ele colocou aqui, que eu acho legal. Mas quando eu vi, eu achei média. Eu achei média. Eu acho que hoje no jornalismo, sim, tem aquela coisa de que, pô, peraí, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, então vamos fazer uma média aqui. Eu achei isso. Achei, não tô falando que de fato é. Eu achei que a opinião dele era baseada nisso. Porque como que eu não consigo fazer um movimento aqui, né? Tô sentado aqui com pouco espaço. Mas como é que você vai jogar a mão aqui para trás num movimento antinatural e a gente achar que isso foi deliberado para ampliar
a área de ação do jogador. Então, na hora eu não concordei. No vídeo, o vídeo tem aqui inclusive, tá? Ele comenta, ele faz esse texto no próprio arquivo de vídeo, então esse aqui é o vídeo, tá? Que tá lá no perfil da Jovem Pan. Infelizmente, por conta de direitos, a gente não pode mostrar aqui, né? O Mauro Betting na hora falou o seguinte: o protocolo do VAR é usado incorretamente, não se mostra lances assim em câmera lenta, deve estar em velocidade de jogo, e na hora ali ele achou pênalti, que foi, inclusive, para vocês terem uma noção, ontem a gente estava numa transmissão que não tinha absolutamente mais nada a ver com o jogo, a gente estava lá na roxinha fazendo FIFA e tal, e o pessoal ainda estava perguntando o que eu achava da opinião do Mauro Betting, que para mim esse é um outro problema, né? É o que a gente acha de uma opinião. Porque até onde eu sei, a opinião é algo que se diz respeito à sua conclusão particular de uma situação que pode estar certa, errada ou meio termo. Então, assim, cara, eu não acho final dos tempos um jornalista palmeirense, em algum momento, achar que o Palmeiras foi beneficiado. Mas começa a se criar uma situação de que, pô, vamos ficar de olho no Botafogo. Uma coisa que eu também achei totalmente fora do tom é: o Mano Menezes tem o direito de ter reclamado, sim, tem o direito de ter reclamado, porque teve lances no jogo que merecia reclamação, principalmente o lance em cima do Cano. Agora, criar uma situação de que o Botafogo está onde está porque o Textor reclamou mais, cara, é a gente pegar o campeonato e jogar na lata do lixo. Afinal, a gente está falando de um campeonato que tem sempre alguém beneficiado e quem é campeão está roubando, está manipulando. Porque se for isso, cara, a gente pega o campeonato, joga na lata do lixo e não acompanha mais. Por que a gente vai acompanhar uma situação que ela é manipulada? Não, eu acho que vão acontecer erros. Vai acontecer pro Botafogo, vai acontecer pro Palmeiras. E a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar um carimbo nas costas do clube A ou do clube B ou até de um clube C que vier a ganhar a competição, querendo condicionar que quem ganhou a competição ganhou por conta de arbitragem. Vamos lembrar o que aconteceu até aqui entre os líderes. O Palmeiras perdeu dos dois. Perdeu do Botafogo e perdeu do Fortaleza. Para ganhar esse campeonato agora, a gente vai precisar fazer o contrário do primeiro turno. A gente vai precisar ganhar dos dois ou, dependendo da combinação de resultados, ganhar pelo menos de um. Dá também para ser campeão sem ganhar de nenhum dos dois? Dá, só que a gente vai precisar de uma combinação de resultados maior. Então me incomoda muito quando o Palmeiras era líder e ficavam, né, amigos aqui da nossa imprensa esportiva não tradicional, da tradicional, né, porque nós estamos aqui numa forma alternativa de comunicação com vocês e existe a forma tradicional. Me incomodava das duas formas ver jornalistas querendo sugerir um VAR Meiras. Eu não vou ser o cara que vai criar um VAR Fogo, um VAR do Botafogo. Eu não vou fazer isso. Eu acho que o Botafogo está ali onde está por uma diferença muito pequena ao Palmeiras e ao Fortaleza, porque construiu até aqui algo um pouco melhor. Quando a gente olha para o confronto direto, teve alguma coisa para a gente desabilitar a liderança do Botafogo? Eu acho que não. Erros de arbitragem vão acontecer. Nesse lance, é o que eu disse, se viesse para o pós-jogo e tivesse dado o pênalti, a minha opinião não mudaria. A gente precisa discutir essa questão da bola na mão, porque há partidas que sim, podem ser decididas, como já foram várias vezes, por uma interpretação errada do juiz ou até do VAR. A gente precisa olhar aquilo que é mão e aquilo que não é mão. Porque para mim não é difícil você entender quando há uma intenção do jogador e quando não há. E nesse lance do Vanderlan, não tinha intenção do jogador. E aí que tá. E outra coisa, eu acho que quando é um lance assim, que a bola tá indo em direção ao gol realmente perigoso, eu acho que a gente pode até conversar sobre a intenção. Agora, qualquer cruzamento que o jogador mirar, não de propósito ou não, a bola na mão do jogador e a gente poder ver um campeonato ser decidido por um lance desse, isso para mim sim é bizarro. O Vasco da Gama, fora esse lance, construiu outras jogadas que não foi competente o suficiente para converter em gols. Como o Palmeiras também é um time mais competente nos últimos anos para fazer um jogo ruim, que para mim não foi um jogo espetacular do Palmeiras, e fazer o seu gol quando o Vasco ofereceu uma falha. Ou seja, o que o Casimiro falou, eu me sinto mais à vontade para comentar. Abre aspas ao Casimiro, ele disse o seguinte:
o Palmeiras já é melhor em tudo e o Ryan dá um mole desse, ou seja, você já vai enfrentar um adversário que é melhor em tudo, ou seja, o Palmeiras hoje é melhor em tudo que o Vasco. E o Vasco da Gama falhou e a gente aproveitou. Então é assim que eu vejo. Por exemplo, podia vir aqui depois do jogo Botafogo e Fluminense e ficar criando carnaval por conta de VAR, ainda mais depois que a gente viu a opinião do Mano Menezes no meio da coletiva. Eu tinha elementos o suficiente para vir aqui ao vivo, colocar 2, 3 mil pessoas e ficar falando que o campeonato está condicionado quando a gente sabe que ele não está. Quando a gente sabe que ele não está. Como eu disse, se a gente começar a acreditar que há uma condição para A ou B, para que você está assistindo? Para que você vai ao estádio? Então, se isso estiver acontecendo e a gente começar a achar que as coisas são decididas só desse jeito, para que ver? Para que torcer? Não é? Então, nessa resposta aqui do Mauro, ele colocou a versão dele, né? Então, quando ele coloca aqui, mudei de opinião, o lance segue sendo discutível para mim, mas eu teria feito agora o que o árbitro fez em Brasília. A gente tem que entender que também existe a análise do cara na hora ali do momento. E eu acho que a gente vive num momento, tá? Que eu abro o vídeo e falo, discordo. Na ocasião me parecia média. Mas eu acho que a gente tem vivido um momento no futebol de raras as vezes que a gente vê uma pessoa voltar atrás e quase que pedir desculpa. Porque quando é um assunto futebol, acho que não cabe pedido de desculpa. Mas é legal, olha, conversei com pessoas, vi as opiniões, que devem ter sido várias, deve ter realmente recebido um monte de situação, deve ter recebido até, como ele mesmo disse aqui, excessos que não deveria ter acontecido, mas ele foi lá e mudou de opinião. Então pode ou não pode mudar de opinião? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários, mas sim, o Palmeiras ganhou, segue buscando a liderança e não existe para mim uma condição de A para B nesse momento. Se a coisa realmente acontecer nas próximas rodadas, uma situação deliberada, uma coisa realmente direcionada, mas hoje não é o fato. Hoje o que a gente precisa concentrar é o Botafogo, tomara que ficar na Libertadores. Saindo para o São Paulo, a gente vai ter uma missão muito dura de buscar o tricampeonato brasileiro. Botafogo na Libertadores, eu acho que isso fica melhor para o Palmeiras. Eu venho falando isso há tempos. Hoje tem debate do Não Importa o Que Diga, eu conto muito com a participação de vocês. Vou pedir para deixar o like, a sua opinião aqui embaixo também. Tamo junto, rapaziada. Até mais tarde, até a próxima e valeu.